Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, eu vou fazer uma oração, viu, irmãos? Porque a palavra do Senhor é muita responsabilidade para nós ministrarmos. Então, é a palavra do Senhor, não é minha palavra, não é a palavra do pastor, não é a palavra da igreja, é a palavra do Senhor. Então, eu vou fazer uma oração para Deus nos abençoar, nos dar entendimento, para que nós possamos ministrar a palavra dEle. Amado Deus e eterno Pai, meu Deus, sou grata ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede para estar aqui na Tua casa, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Papai querido, a palavra é Tua, o povo é os Teus servos, Pai. Usa mim para falar com o Teu povo, fala comigo também através da Tua palavra, Papai, porque nós necessitamos de ouvir a Tua voz, Pai. Assim é o que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Vou ler a palavra do Senhor em João 15. Em João 15, no verso 16, que diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém, querido? E aqui também no versículo 5, Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Aqui o Senhor fala com os seus discípulos, que foi Ele que escolheu aos discípulos, não os discípulos que escolheu Jesus. E eu meditando, querido, ao decorrer da minha vida, às vezes nós passamos despercebido, queridos. Aceitamos Jesus e passamos despercebido. E às vezes achamos que foi nós que escolhemos Jesus. Mas na realidade a sua palavra diz que foi Ele que escolheu a mim e a você, amado. E eu me perguntando, mas por que e para quê? Às vezes nós aceitamos Jesus, querido, as pessoas aceitam Jesus e se preocupa com a vida terrena, amados. Nós preocupamos muito com a vida terrena. O irmão meu aí cantou aqui nessa semana, não sei, os irmãos, um senhor de idade, ele cantou. Aquele irmão, querido, aquele homem, ele tem uma chamada de Deus muito grande, pois ele tem um testemunho maravilhoso, o qual eu não queria passar pelo que ele passou, para adquirir o testemunho que ele tem. E eu falo para ele assim, meu irmão, ele andou dando testemunho daquilo que Deus fez na vida dele, e falando daquilo que Satanás também fez na vida dele. Mas aí, ele deu uma parada, entendeu? Deu uma parada, e hoje eu olho para ele, sempre que ele vai na minha casa, eu sei que ele vai com um propósito, na minha casa, ele vai com um propósito de alguma coisa, mas quando ele chega lá, ele começa a falar e eu levo ele para a palavra de Deus. Eu começo a perguntar a ele, querido, mas por que eu não entendo? Por que você tem um testemunho desse? Eu não entendo para quê. Eu perguntei a ele, você acha que por que Deus te tirou daquele lugar?
Por que que Deus te deu tantos livramentos de morte? Você acha que foi para quê, meu irmão? Você poderia estar por aí, você poderia estar nos seus dias de vida aí sem folga alguma, porque a sua agenda poderia estar cheia para estar pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Só para você entender, querido, ele ficou mais ou menos 30 anos na vida do crime. Eu não vou dar testemunho da vida dele, pois quem tem que dar o testemunho é ele mesmo. Mas é porque essa palavra ela fala bastante comigo. Às vezes nós somos falhos, amado. E às vezes nós nos perguntamos a Deus assim: meu Deus, mas por quê? Por que acontece isso comigo? Por que estou passando por isso? E aí Deus esteve me lembrando nesses dias, querido, que eu não faço essa pergunta, nós não fazemos essa pergunta para Ele. Por que que eu vim nascer num país como o Brasil, um país rico em água, um país rico em alimento, um país rico em liberalismo, porque nós somos livres, querido, para fazer a vontade de Deus. Nós vivemos num país livre que andamos da forma que queremos, fazemos o que queremos, pregamos a palavra de Deus, sem haver perseguições. Enquanto muitos países aí fora, pessoas, crentes, morrem pelo testemunho de Jesus. Enquanto os discípulos de Jesus morreram por pregar a sua palavra. E nós moramos num país tão farto. Ainda procuramos motivos para nós reclamarmos. Eu quero dizer para você, igreja, que por mais que eu e você chegamos aqui numa noite como essa e achamos que estamos com problema, eu quero te dizer que isso não é nada para Deus. Isso não é nada para Deus e não é nada para você suportar. Porque Deus, querido, Ele não dá um peso para você que você não possa suportar, que você não possa carregar. E se nós olharmos para um país como a África, que as pessoas, que criança, que os urubus estão simplesmente esperando o último suspiro da criança para ele poder se alimentar. Se nós olharmos para uma situação dessa, amado, nós vamos entender que nós vivemos abençoado por Deus. Pois a palavra de Deus, ela começou a 10 mil quilômetros, a mais de 10 mil quilômetros da nossa terra. E aqui estamos vivendo livre para pregar o Evangelho, sem sofrer nada, porque eu não falo por você não, mas eu falo por mim, querido. Se eu for olhar o sofrimento dos discípulos, dos antepassados, nós vamos ver que nós não sofremos nada, que nós vivemos no mar de rosa. E muitas das vezes nós não alcançamos os nossos objetivos e não fazemos aquilo que é para nós fazermos, porque nós colocamos obstáculo
ou muitas das vezes procuramos buscar coisas que está em segundo lugar na nossa vida. Nós procuramos buscar aquelas coisas que o Senhor chamou de demais coisas. Por essa causa, muitas das vezes nós não estamos num patamar alto, elevado. Muitas das vezes estamos passando por situação, porque assim fazemos, não procuramos fazer aquilo que o Senhor nos determinou a fazer. Pois lá em Mateus 6, o Senhor fala para nós ajuntarmos tesouro no céu, onde a traça, o ferrugem nada consome. Mas na realidade é que nós procuramos fazermos diferente. Fazemos deste mundo a nossa vida, a nossa morada eterna. E Deus não nos escolheu para isso. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, em Marcos 5, no seu versículo 1, uma passagem bíblica do endemoniado gadareno. Diz a Bíblia que uma certa feita Jesus atravessou o mar chamado Galileia, o qual uns chamam de lago, na realidade é considerado como um lago mesmo, mas também conhecido na Bíblia por mar da Galileia. Diz a Bíblia que Jesus ali com os seus discípulos atravessaram aquele mar e foi em direção de um homem, ou melhor, de dois homens que estava possesso de demônio. Diz a Bíblia que Jesus atravessou ali aquele mar, um mar que, diz os estudiosos, que depois de uma tarde, pregando a sua palavra, diz a Bíblia que ele ali atravessou o mar ali, aquele lago que era considerado ali, as pessoas uns dizem que era de 6 a 12 a 13 quilômetros, e eles atravessaram o mar para ir em busca de uma alma que estava ali perdida, sofrendo. Diz a Bíblia que ali na cidade de Gadara, ali havia um homem, o qual muitas das vezes, você já ouviu muitas das vezes pregar sobre essa passagem, nós já ouvimos, querido, mas muitas das vezes a palavra do Senhor dá várias interpretações para nós, mas eu quero te trazer hoje aqui uma das interpretações, a qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por que Deus chamou eu e você? Diz a Bíblia que Jesus, quando ali chegou, diz a Bíblia que aqueles homens endemoniados se aproximaram de Jesus. Diz a Bíblia que ali eles viviam no sepulcro, no cemitério, em cavernas. Diz a Bíblia que aqueles homens eram acorrentados com algemas. E diz a Bíblia que aqueles homens nada segurava eles. Diz alguns estudiosos que o povo tinha medo de passar por aquele local, por aquele caminho, porque aqueles homens eram possessos, estavam tão endemoniados que atacavam as pessoas. Mas Jesus foi lá até aqueles homens, e diz a Bíblia que Jesus libertou aqueles homens daqueles cativeiros. Diz a Bíblia que Jesus expulsou aqueles demônios, aquela legião demoníaca que estava naqueles homens. E diz a Bíblia que quando Jesus expulsou aqueles demônios, Jesus fez uma pergunta para ele, e ele falou que o nome dele era Legião, porque eram muitos demônios.